Shalom, tudo bem? Sou Ana Ribeiro, continuando a série Conheça a Sua Bíblia. Estou feliz por estar com você novamente esta semana. Continuando nos livros proféticos, hoje vamos falar de Ezequiel. Antes disso, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais um encontro com a Tua Palavra e o encontro aqui com meus irmãos e amigos. Te louvo pelo privilégio, Senhor, de poder meditar a Sua Palavra, de poder aprender, de poder compartilhar. E nós te pedimos agora, Senhor, que venha o Teu Espírito. Venha nesse momento da gravação também, aonde eu estou, eu te peço a Tua presença, os Teus anjos, Pai, a unção do Senhor, para que essa palavra flua como um rio e mate a sede de todos que a ouvirem. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito alcance as pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo essa palavra. E eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo faça cumprir os propósitos do Senhor na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga. Cobre-nos, Pai, com o sangue de Jesus. Livra-nos do mal, enche-nos com Teu Espírito Santo. Sela, Senhor, essa palavra nos corações e nas mentes de todos que forem ouvir, e que o Teu Espírito dê direções para aqueles que estão buscando direção. Clareie a mente e as ideias daqueles que estão com dúvidas, com inseguranças, Pai. Abre, Senhor, os olhos e ouvidos espirituais de cada um para que vejam o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor está com aqueles que invocam o nome do Senhor. Louvado seja Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel significa, no original hebraico, significa força de Deus, ou Deus fortalece. Já o nome do livro é uma palavra profética que eu libero para você. O Senhor te fortalece hoje e para tudo que você está enfrentando na sua vida. A sua força vem do Senhor. É só você invocar o nome do Deus vivo. O Senhor fortalece você nas áreas onde você se sente fraco e vulnerável. O Senhor é a sua força. Foi escrito por Ezequiel, contemporâneo do outro profeta Jeremias que nós vimos nos episódios anteriores. Ezequiel confirmou que Jeremias havia dito ao povo na profecia lá escrita em Jeremias. E foi escrito entre 593 a 573 a.C., na época do exílio. Vamos ver então as chaves. O versículo-chave, 1:28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Esse versículo é chave porque ele aponta a maneira como Ezequiel recebeu as profecias e escreveu o livro. Ezequiel foi um dos profetas que mais visões teve. As manifestações espirituais na vida de Ezequiel foram estrondosas, a maioria delas em visões. Então esse versículo descreve logo no início a visão que Ezequiel teve da glória de Deus. O 10:4 fala assim: então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins. Tudo isso Ezequiel vendo, tendo uma visão, uma experiência espiritual, e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo. Isso é o templo físico lá que ele estava vendo também, em visão, estava vendo o templo que estava em Jerusalém. E o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Outro versículo-chave está no capítulo 36, 26 a 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Nesse versículo, novamente, é chave, porque aqui está dando desfecho do pós-exílio. Deus dizendo, olha, vocês passaram por tudo isso, teve muita idolatria no meio de vocês, desobedeceram muito e as consequências foram graves. Porém, eu vou mudar o coração de vocês. Vocês não eram tão fiéis assim, mas agora vocês se apegarão a mim. Vocês sentirão o meu amor e vão me amar também. Em outras palavras, né? Vou tirar o coração de pedra, vou te dar um coração de carne. Não haverá mais insensibilidades como havia. 43:2 diz assim: E vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando e a terra estava efulgente com a sua glória. Ezequiel foi o profeta que viu várias manifestações da glória de Deus, do resplendor de Deus, do poder de Deus. As visões dele, imagino, né? Para ele descrever como era difícil. São coisas completamente diferentes daquelas que estamos habituados a ver. Uma manifestação realmente da presença de Deus. A palavra-chave é a glória do Senhor, porque o livro todo fala sobre essa presença, essa manifestação. O capítulo-chave é o 37, que traz esperança para a restauração de Israel, e isso veio através também de uma visão. Ezequiel viu um vale enorme de ossos secos e o Senhor mostrando que ia dar vida, que daquele vale se levantaria um poderoso exército. A mensagem central, a bondade e a severidade de Deus. Deus é soberano, Ele é bom, mas Ele é soberano e realmente Ele cumpre com aquilo que Ele diz. A abrangência do livro trata da idolatria de Israel, da história do templo, a profanação, sacrifícios que foram feitos lá que não deveriam ter sido feitos, idolatria, a ser edificado e o novo templo, porque o templo foi destruído, né, na invasão. Capítulos 40 a 47 fala sobre isso. Enfatiza a soberania de Deus mesmo na catástrofe e no desespero. O povo estava no exílio porque assim Deus determinou. O Senhor avisou. O povo não mudou o comportamento, não largou a idolatria e acabou que Deus deixou eles caírem nas mãos do inimigo. Deus é onipresente e pode ser cultuado em qualquer lugar, inclusive no exílio. No exílio, o exílio da Babilônia, eles se manteram juntos e puderam continuar com a sua cultura religiosa. O que não pôde fazer é construir o templo, porque templo só existia um, que era aquele de Jerusalém. Então, no exílio da Babilônia, eles tiveram casas de ensino, as chamadas sinagogas. E ali eles estudavam a palavra de Deus, ali eles se santificaram. Ao mesmo tempo que Ezequiel profetizava no exílio, Jeremias profetizava em Jerusalém. O mover do Espírito Santo estava tanto com os judeus que estavam em Jerusalém, que ficou um remanescente, quanto aqueles que estavam na Babilônia. O ministério de Ezequiel teve início com uma visão de Deus e termina também com uma visão de Deus entre o seu povo. É um livro autobiográfico, fala muito de Ezequiel, apresenta várias ações simbólicas. Eu deixei as referências aí no capítulo 3, 4, 5, 12, 21, 24 e 37. Tem visões e atos proféticos, Ezequiel usou muitas parábolas para transmitir seus ensinos. Traz a mensagem de reconstrução de Jerusalém. Ezequiel enfatiza a soberania, a glória e a fidelidade de Deus. Deus mostra a seu povo que Ele é o Senhor. Capítulo 40 a 48
é a visão de um novo templo, uma nova terra, uma nova cidade. O ministério de Ezequiel foi para conservar na geração nascida no exílio. Foram 70 anos de exílio, então muita gente nasceu, cresceu e envelheceu no exílio. Então Ezequiel se levanta para deixar com essa geração dos exilados a lembrança do mal causado pelos pecados nacionais, os pecados de Israel que abandonou o seu Deus, que tinham rebaixado, e esses pecados fizeram Israel ser rebaixado. E também para manter a fé dos exilados na restauração, né? Exílio, disciplina, castigo não é para toda a vida, é uma correção. Depois o Senhor restitui, e muitas vezes muito mais do que a primeira situação. O rei de Tiro, lá no capítulo 28, há uma peculiaridade nesse livro, fala a respeito do próprio Satanás, antes da queda, descrevendo Satanás como um querubim da guarda. Essa queda de Lúcifer está registrada em Isaías 14, Daniel 7 e Apocalipse 19. Os temas são condenação e consolação. Do capítulo 1 ao 32, as condenações. Por que Israel estava passando por tudo aquilo? Porque eles tinham pintado e bordado, né? Eles tinham desobedecido terrivelmente a Deus, tinham se contaminado com imoralidade, tinham se contaminado com idolatria. Do capítulo 33 ao 48, aí vem só palavras de consolação, de restauração, porque o povo também se arrependeu. Ezequiel falou aos judeus exilados na Babilônia sobre os pecados que estavam atraindo o juízo divino sobre o povo de Judá. Apesar da triste profecia, Ezequiel confortou o povo, lembrando-lhes da promessa pactual de Deus de bênção futura e completa restauração. Ezequiel se concentra no templo, sua destruição e sua restauração. Ele relaciona o templo com a manifestação da glória de Deus. Um detalhe que nós somos chamados de templo do Espírito Santo, né? Nós, humanos, quando você se entrega para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. E é assim que a glória de Deus se manifesta aqui na terra através da minha e da sua vida, conforme damos lugar e permitimos que o Espírito Santo nos use. O capítulo 37 fala do vale de ossos secos, referente a Israel. Casa de Israel, a sepultura são as nações. Deus queria invadir o coração de seu povo com uma esperança e uma nova visão de sua relação com ele. O nível de endurecimento do coração do povo era muito grande, por isso Deus permitiu a destruição. Ele precisava reconstruir uma nova relação entre ele e o povo de Israel. As nações que se aproveitaram da desgraça de Israel foram punidas, né? Deus estava vendo as injustiças que estavam sendo feitas. Deus é o rei de toda a terra. Ezequiel foi comissionado no momento em que viu a glória de Deus. Ele recebeu instrução, capacitação e responsabilidade. Qual a visão que o Senhor tem dado para a sua vida? Provavelmente, com essa visão, esse projeto que Deus pôs no seu coração, Deus também está te dando instrução, está te capacitando, e agora você tem uma responsabilidade de fazer aquilo que Deus determinou e pôs na sua mão para você fazer. O 4:24 vai falar do juízo sobre Judá, o capítulo 4 a 24. Os sinais e sermões do profeta apontam para a infalibilidade do julgamento de Judá. Deus não vai dar um jeitinho, ele vai cumprir o que ele disse, né? O juízo sobre os gentios, do 25 ao 32. Os inimigos que festejaram a derrota de Judá seriam os primeiros a receberem de Deus a punição devida. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom foram destruídos por Nabucodonosor posteriormente. O Egito já não seria mais um grande império. A restauração de Israel do 33 ao 48, aí fica a parte mais gostosa, né, de ler o livro, que não é tanta tristeza, é palavra de vitória. Essas profecias vieram depois da destruição de Jerusalém. Assim como veio o juízo,
E Deus é fiel, ele falou que vinha a restauração, então virá também a restauração. A visão de Vale dos Ossos Secos retrata a reanimação da nação israelita pelo Espírito de Deus. Em 572 a.C., 14 anos depois da destruição de Jerusalém, Ezequiel foi arrebatado até Jerusalém, em espírito, foi arrebatado, onde Deus lhe dá especificações para a reconstrução do templo, da cidade e da terra. Ezequiel vê o retorno da glória do Senhor ao templo, o Senhor dá instruções sobre o culto, revelações sobre a nova terra e a nova cidade. Nesse livro todo, o caráter de Deus se manifesta como Deus poderoso, fiel, misericordioso, e o papel dele, ele é soberano sobre todas as nações. Jesus em Ezequiel, a gente vê no capítulo 17, o Messias como um tenro ramo que se transforma num grande cedro numa alta montanha. Ele é o renovo. Isaías 11 fala desse renovo, Jeremias 23, Jeremias 33, Zacarias 3, Zacarias 6. Não estou detalhando os versículos, mas você está vendo aí no slide, depois você pode ler. O Messias é o rei que tem direito de governar. Ezequiel 21, 26 a 27 fala sobre isso. Jesus é o pastor que livrará e alimentará seu rebanho. Ezequiel 34. Eu deixo essa palavra para você refletir. Deus é santo, o pecado é uma afronta à sua santidade, e o exílio tem o propósito de produzir uma nação purificada, um remanescente disposto a viver em obediência a Deus. Às vezes ficamos sozinhos, como que exilados. Talvez seja o seu momento de repensar, de refletir sobre sua vida, como que você tem andado, o que você tem feito, e para que a glória de Deus volte a se manifestar na sua vida. Ainda que você se sinta como um osso seco, como foi descrito lá no capítulo 37 de Ezequiel, Deus é capaz de te dar vida novamente e te levantar como um poderoso soldado. Deus tem graça e misericórdia, Deus dá a você um coração novo e um espírito novo. Deus é soberano, Ele dirige as ações de todos os povos, Ele dirige as ações da sua história pessoal. Por interior em sua vida, todos nós temos responsabilidade individual. Ezequiel enfatizou as consequências individuais da desobediência e das transgressões. Mas, havendo arrependimento, Deus ressuscita uma nação dos escombros. Ele pode ressuscitar os seus sonhos, as suas esperanças perdidas. O povo restaurado prestará o verdadeiro culto. Se você é templo do Espírito Santo, santifique-se para que você se torne um verdadeiro adorador de espírito, de alma, em verdade. A maior bênção é a presença de Deus, porque ela é decisiva para todos os outros tipos de realizações que você quiser ter na sua vida. Sem Deus, a vida é um vazio espiritual. Olhe para além das tragédias pessoais e tente entender os propósitos de Deus para a sua vida. Para Israel, a tragédia foi necessária. Deus nunca falha. Talvez muitas experiências que você esteja passando, você não sabe por quê, mas por algum motivo ela é necessária. Eu deixo a palavra profética para você. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em você e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor está renovando as suas forças, o seu ânimo, a sua esperança, em nome de Jesus. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne,
e depois de pele, mas não havia espírito neles. Assim diz o Senhor soberano. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, receberam vida e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Assim Deus fará na sua vida. Você se levantará como um exército enorme, poderoso, capaz de enfrentar as suas batalhas na mente, suas batalhas interiores, seus traumas emocionais e também as suas batalhas nos relacionamentos, suas batalhas na saúde, suas batalhas nas finanças, todas as áreas da sua vida, porque o Senhor te levanta como um exército e a sua força vem dele. Deus te abençoe e que essa palavra frutifique no seu coração. Receba essa palavra, porque não é minha, é o Pai Celestial que está entregando para você. E seja abençoado. Até a próxima semana, com Jesus sempre, e um beijo no seu coração.